bem-vindo ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e antes que a gente comece a nossa meditação, eu quero dizer para você que você é muito importante nesse canal. E vai aparecer um botão vermelho embaixo da tela e se você clicar nele e fazer sua inscrição, você vai estar ajudando esse canal a crescer. Você vai estar me ajudando a semear sementes de fé, de graça, de esperança, de amor no coração das pessoas. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e você vai estar junto comigo nesta caminhada com Deus, semeando o bem. E falando em semeadura, eu quero te contar uma história de uma pessoa incrível que fez isso. Ela semeou o bem. E ela semeou de uma forma tão maravilhosa que ela foi confundida com Cristo. Vou te contar a história desse homem. Conta-se que, uma certa vez, em uma aldeia, na região do coração da África, num lugar muito ermo, num lugar muito complicado, pouco acesso, uma certa vez chegou um jovem lá e ele começou a cuidar das pessoas. Ele havia se formado em medicina recentemente, ele também tinha um curso de geografia e ele começou a marcar o território, começou a desenhar o relevo daquela região, os rios, as montanhas, começou a anotar toda a topografia e ajudar o povo daquela região. Durante o dia, ele ajudava com os trabalhos seculares. Ele, como médico, ele cuidava dos enfermos, fazia partos, curava as feridas, fazia cirurgias. Naquela época, ele era meio que aquele médico faz tudo. E aquele povo criou um vínculo tão grande com ele, principalmente porque o trabalho dele não terminava durante o dia. À noite, ele reunia todas aquelas pessoas daquela região, daquela aldeia, e ele falava de Jesus para as pessoas. Ele semeava Jesus para as pessoas. E ele dizia que Jesus veio para salvar, para libertar, que Jesus curava, que Jesus abençoava, amava as pessoas. E o tempo foi se passando e aquele homem morreu. E quando ele morre, então a missão envia um outro missionário para aquela região. E quando aquele jovem missionário, todo empolgado, chega ali naquele lugar e reúne as pessoas e começa a dizer para eles: vou contar para vocês sobre a história de Jesus. Jesus, ele era muito bom. Quando ele andou aqui nessa terra, ele curou os enfermos, ele libertou os cativos, ele ajudava os pobres, os necessitados, ele dava visão aos cegos. Jesus é incrível e ele salva as pessoas. E quando ele falava acerca de Jesus, ele percebeu que as pessoas começaram a chorar, as pessoas começaram a se emocionar e ele encheu o coração dele de orgulho e pensou assim: a minha mensagem deve estar muito boa, porque eu estou até fazendo as pessoas ficarem emocionadas. Mas para surpresa daquele jovem missionário, quando termina o seu sermão, aquelas pessoas estavam tristes. E viraram para ele e falaram assim: olha, tudo que você falou acerca de Jesus é verdade. Nós conhecemos ele. Ele morava aqui com a gente. Ele realmente curava todo mundo. Ele dava ajuda para todo mundo. Ele acudia todo mundo nas suas necessidades. Mas nós temos uma notícia muito triste para te dar. Jesus morreu. E nós enterramos ele ali debaixo daquela árvore, bem grande ali, ó. Nós sepultamos ele ali. E aí, quando aquele missionário vai olhar, ele vai entender então que aquele missionário que havia estado ali com aquele povo, ele se pareceu tanto com Cristo. Ele tinha as atitudes tão pertinentes a Cristo, a ponto das pessoas o confundirem com o próprio Cristo. E aquilo que ele achava que estava abafando com a sua mensagem, na verdade, ele é quem precisava de uma transformação grande no coração, para que a sua mensagem refletisse Cristo que estava dentro dele.
Eu estou contando para vocês a história de David Livingstone. Ele era um inglês, um médico que, ao se formar, ele se voluntariou a ir para a região da África, trabalhar para a coroa britânica, fazendo os registros geográficos da topografia daquela região. E muitos lugares na África pertenciam naquela época à coroa britânica, ao Reino Unido. E aquele homem, ele entregou a vida dele de corpo e alma para aquelas aldeias, para aquelas pessoas tão carentes e tão necessitadas no coração da África. Ele passou toda a vida dele naquele lugar. Ele se casou e a sua esposa o ajudava. E ele se dedicou de tamanha forma àquele povo e àquele lugar, a ponto das pessoas o confundirem com o próprio Jesus. E quando ele morreu, que os representantes da coroa britânica foram procurar pelo corpo dele, eles então descobriram que aquele povo, aqueles aldeões, haviam pegado ele e colocado ele sepultado dentro de um tronco de uma árvore. E eles disseram: olha, vocês podem até levar o corpo dele para ser sepultado na Inglaterra, mas o coração dele vai ficar aqui na África, porque ele se entregou de todo o coração para nós. E então foi o que aconteceu. O coração dele foi retirado, foi sepultado na África e o corpo dele foi levado a mando da rainha na época para ser sepultado na Inglaterra. Foi sepultado com honras, com mérito, por toda a contribuição que ele havia dado para a Inglaterra com seus estudos, com a sua dedicação, mas principalmente pelo seu amor incondicional pelas pessoas. Esse homem foi marcado por representar, por se parecer com Cristo, a ponto de ser confundido com o próprio Cristo. E eu pergunto para você, e principalmente para mim mesma, ao longo da minha caminhada, da minha jornada, do meu dia a dia, como eu trato as pessoas, o quanto eu coloco o meu coração na miséria do outro, o quanto eu dedico a minha gentileza, o meu carinho, o meu ouvido, a minha atenção para aquele que está próximo de mim, o quanto eu consigo parecer com Cristo Jesus. No texto que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. E nessa vida que agora eu vivo, no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. O apóstolo Paulo, antes de ter um encontro com Cristo, ele era alguém que perseguia os cristãos. Com o excesso de legalidade, de zelo pela lei de Moisés, por tudo aquilo que era tradição judaica, o Paulo, que era chamado de Saulo, foi um perseguidor de cristãos. Ele era alguém que, quando descobria alguém que se dizia amigo de Cristo Jesus, ele perseguia e, como soldado romano, ele consentia na morte, no martírio dessas pessoas. Mas depois ele tem um encontro com Cristo ressuscitado. E ele vai ter a sua vida transformada. Não tem como uma pessoa encontrar a Cristo e continuar a jornada da mesma forma. E aí ele vai dizer: olha, quando Cristo foi crucificado, o meu eu, o meu ego, a minha natureza pecaminosa foi crucificada juntamente com ele. Ele levou sobre si todas as minhas mazelas. E por causa disso, quando ele ressuscita, eu também ressuscitei com ele. E agora não vivo mais eu, não é mais a minha vontade, não é mais a minha maneira, o meu jeito, a minha forma de agir, mas eu vou agir agora como Cristo quem vive em mim.
Quando nós convidamos a Cristo para viver em nós, habitar dentro do nosso coração, o nosso coração, ele vai botar para fora, ele vai emanar aquilo que está dentro. E se o que está dentro de mim é a pessoa de Cristo Jesus, então as minhas atitudes vão se parecer com Ele, com certeza. Existe um fato muito interessante que quando o Senhor Jesus ele foi preso e ele estava prestes a ser crucificado, os seus discípulos fugiram. Eles ficaram amedrontados, ficaram com medo de também serem presos e torturados juntamente com Cristo, e foi meio que um salve-se quem puder. De todos os discípulos, o único que ficou próximo de Jesus o tempo todo, até mesmo durante a sua crucificação, foi o evangelista João. Mas o Pedro, que sempre estava ao lado de Jesus, ele ficou assistindo de longe. E quando ele foi levado para a casa do Sinédrio, onde ele estava sendo torturado, onde ele estava sendo interrogado, ele estava assistindo aquilo de longe. Acredita-se que era um tempo de frio, porque ele estava perto de uma fogueira. Os evangelhos vão narrar essa história. E de repente vai aparecer uma criada, daquela casa importante de julgamento do Sinédrio, e vai dizer assim: você aí, você era um deles, você andava com Jesus. E ele vai negar Jesus, ele vai falar assim: eu? De jeito nenhum, eu não, você está enganada. E aquela mocinha vai passar e de repente vai aparecer outra criada e vai fazer a mesma afirmação: você era um deles, você andava com Jesus o Nazareno. E ele vai dizer com toda a força em suas palavras e até com raiva: eu não o conheço. E nega Jesus pela segunda vez. E aquela moça vai embora também. Mas vai passar uma terceira pessoa e vai fazer a mesma afirmação: você era um deles, você andava com Jesus. E ele vai negar pela terceira vez. Mas quando ele vai negar Jesus pela terceira vez, aquela terceira pessoa, aquela terceira testemunha vai dizer algo muito marcante. Vai dizer assim: olha, você é um deles, o seu jeito de falar denuncia que você se parece com Cristo. Até ele andando errado, até ele negando Jesus, o jeito dele, a voz dele parecia com Cristo. Quando a gente anda muito com uma pessoa, é muito natural que características, atitudes e até o jeito de falar torna-se bastante parecido. Mas aqui essa semelhança, ela vai além disso. O fato de Pedro andar com Jesus, conhecer Jesus, teve a sua vida modificada a tal ponto que, até ele mesmo negando a Cristo, as pessoas que o viam afirmavam: você se parece com Cristo. O seu jeito de falar, o seu tom de voz, a sua fala, o que você diz, condena e diz que você é parecido com ele. E eu vou dizer uma coisa para você: que orgulho, que alegria, que honra é quando alguém olha para nós e enxerga alguma marca que vai demonstrar que nós estamos parecidos com Cristo. O que você pode fazer que vai parecer com Cristo? O que você tem adotado para a sua caminhada, na sua jornada, que as pessoas podem olhar para você e ver a pessoa de Cristo Jesus em sua vida? Que atitudes você demonstra? Quais são suas decisões? Quais são as suas escolhas que vão determinar e vão ser marcas que alguém vai dizer assim: você é um dele, você se parece com ele. E acredite, parecer com Cristo é motivo de orgulho, é motivo de alegria, porque o Senhor Jesus Cristo, ele foi aqui na terra um homem perfeito. Ele é o Filho de Deus. E quando nós o temos dentro do nosso coração, as nossas atitudes com certeza são transformadas. O Senhor Jesus
é o puro amor, é o verbo amar em ação. Jesus é aquela pessoa que nos amou de uma forma tão maravilhosa que ele entregou a própria vida por nós. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no primeiro versículo, vai dizer que Jesus amou os seus amigos até o fim. Ele foi capaz de entregar a sua vida por nós. Ser parecido com Cristo é ter um coração que aponta para o bem. É ser alguém que abre mão da sua própria natureza em favor do outro. Fazer o bem dá um pouco de trabalho, sabia? Demanda tempo, paciência, às vezes custos, mas é leve. Fazer o bem é demonstrar Cristo que existe dentro de nós. Eu quero que você medite naquela historinha linda do David Livingstone que eu te contei, que foi confundido com o próprio Cristo, e que eu e você, a cada amanhecer, possamos pensar: o que eu posso fazer para parecer com Cristo? O Senhor Jesus, ele não é visível na terra mais. Ele não está andando por aí em carne e osso, mas ele está andando por aí dentro do meu e do seu coração. E as pessoas podem conhecê-lo através da minha vida, através da sua vida, de como eu trato as pessoas, de como eu as respeito, daquilo que eu posso fazer para ajudá-las e de tudo aquilo que aponta principalmente para a presença de Deus dentro do meu coração. E eu quero convidar você a se parecer com Cristo, a se parecer com alguém tão especial, tão maravilhoso como o nosso Salvador. Que Ele venha habitar de uma forma tão preciosa, tão profunda e tão especial dentro do seu coração, que quando as pessoas verem você, elas vão pensar assim: será que eu vi Jesus hoje? E tem uma historinha muito bacana que eu quero finalizar a nossa meditação com ela. Conta-se que uma criança saiu de manhã, pediu para a mãe preparar um lanche e ele foi passear. E a mãe perguntou para ele: onde você vai? E aquela criança disse assim: eu vou procurar Jesus Cristo. A mãe achou aquilo engraçado, preparou para ele uns pastéis, deu para ele uma garrafa de guaraná, ele colocou na lancheira e saiu para brincar. E foi para a praça. Quando ele chegou na praça, ele sentou-se do lado de um velhinho bem simples e que já estava com as marcas do tempo em seu rosto, em seu sorriso, nos seus olhos. Mas o olhar daquele senhorzinho era tão terno, tão meigo, que atraiu a atenção daquela criança. E então aquela criança tirou da sua lancheira um pastel, deu para aquele senhorzinho e deu também um pouco do seu refrigerante. Aquele senhorzinho olhou para ele com um sorriso largo, feliz, muito lindo. E os dois ficaram ali, participando, compartilhando daquele lanche. Não conversavam, apenas sorriam. O menino olhava para o velho e o velho olhava para o menino. Depois de passado um tempo, aquele lanche acabou, eles se sorriram, se despediram e foram embora. E quando o menino chegou em casa, a mãe perguntou para ele: e aí, como foi o seu passeio? E o menino falou assim: com certeza eu encontrei Jesus, mas ele é bem idoso, gosta de pastel e de refrigerante, mas ele tem um sorriso maravilhoso. E quando aquele senhorzinho idoso também chegou em casa, o filho dele perguntou para ele: pai, por onde o senhor andou tanto que demorou voltar para casa? E aquele senhorzinho respondeu para o seu jovem filho: meu filho, hoje eu encontrei com Jesus. Ele é bem mais jovem do que eu imaginava e ele me deu pastéis com refrigerante. Às vezes, a gente espera conhecer Jesus de uma forma glamourosa e muitas das vezes ele vai aparecer para nós das maneiras menos inusitadas. Vai aparecer no sorriso de um idoso, vai aparecer para nós no sorriso
e na alegria de uma criança. Todas as vezes que você sentir algo muito especial através do carinho e do gesto de alguém, com certeza é Jesus se revelando a você. E o meu desejo é que ele se revele a você todos os dias, mas que você também possa revelá-lo a outras pessoas também. Um grande abraço e obrigada por estar sempre comigo no Caminhando com Deus.